Olá, boa tarde. Eu sou Maria Helena e darei início à oficina intitulada Clivagem holoblástica radial, uma abordagem metodológica, que também será apresentada por João Vitor Soares, João Victor Calisto e Ingrid Emanuele. Esta oficina tem como objetivo a elaboração e apresentação de um material sobre clivagem holoblástica radial, a fim de que o professor entenda e que tenha a possibilidade de empregá-la em sala de aula. Pretende-se também promover métodos que facilitem a assimilação do conteúdo abordado pelo professor, além de contribuir para a sua formação continuada. No plano de ação da presente oficina, ocorrerá em um primeiro momento uma problematização, no segundo momento ocorrerá a confecção do material didático, que será utilizado para a posterior explicação do conteúdo sobre clivagem holoblástica radial, e no terceiro e último momento, ocorrerá uma aula modelo, que gerará em torno de uma problemática sobre o conteúdo de clivagem holoblástica radial. Esta aula utilizará como exemplo o pepino do mar, que é um animal em que ocorre esse tipo de clivagem, e será utilizado o material que foi confeccionado no momento 2 da oficina para uma melhor explicação do conteúdo. E é isto, e para mais detalhes do plano de ação, daremos continuidade à oficina. Para a confecção dos materiais dessa oficina, foram compradas variados tipos de tamanho de bolinhas de isopor, que vão de 35 milímetros a 150 milímetros, com preços também variados de 30 centavos a 8,90. Você pode encontrar em qualquer loja de artesanato da cidade. Além das bolinhas de isopor, foram utilizados e comprados também tinta guache para pintar as bolinhas, palitos de dente para fincar as bolinhas e assim ficar melhor para secar e ser mais rápido, e também massa de biscuit para a confecção dos outros tamanhos de bolinha. E aqui no vídeo você pode acompanhar o passo a passo da criação, da pintura e montagem dos materiais para a oficina. Foi tudo de uma forma bem rápida e prática. Demos continuidade à criação do material, fazendo a modelagem das bolinhas com a massa de biscuit fria. O processo para a criação das bolinhas em massa de biscuit é um tanto quanto demorado, pois você tem que sovar a massa e ir dando seu ajuste de acordo com o tamanho que você vai querer para a bolinha ficar firme. No caso, nós fizemos 32 bolinhas dessa massa de biscuit, de mais ou menos 20 milímetros. Depois que você dá formato à sua peça, você tem que deixar secar durante alguns dias. Outro material também utilizado foi o feixe de contato, também conhecido como velcro. E o velcro ele deu a melhor maleabilidade para o material e assim ficou mais fácil de manusear, podendo retirar as bolinhas a hora que quiser e fica mais didático para mostrar para o aluno. E para colar o velcro na bolinha de isopor, você pode estar utilizando a cola quente porque ela seca mais rápido do que a cola para isopor. Sabemos que a divisão e a multiplicação são duas das 4 operações básicas da matemática, e a divisão é inversa à multiplicação, pois a divisão de um número consiste em seu fracionamento, ou seja, na sua fragmentação, que pode ter como resultado um número inteiro ou um número decimal. A multiplicação, por sua vez, consiste na evolução natural da adição, pois é definida de modo que represente a soma de determinado número de conjuntos que possui a mesma quantidade de elementos. Mas, na biologia, a multiplicação e divisão não se diferenciam. Isso é possível? O nosso professor, na nossa aula modelo, no começo da aula, ele lança uma pergunta aos seus alunos. Então, é necessário você instigar o aluno. Então, essa ação de perguntar, problematizar ou formular um problema é muito eficiente nessas aulas. Por quê? O problema é algo que perturba e desafia o aluno. E ao resolver esse problema, esse aluno ele é desafiado. Então, ele sente a necessidade de resolver esse problema que não vai gerar uma resposta óbvia.
a pergunta ela tem que ser bem delineada para tu ter uma resposta bem, bem fundada. Sim, é possível, e pode ser explicado com o processo de clivagem. Com a ocorrência da penetração do espermatozoide no ovócito e a consequente anfimixia, origina-se o zigoto, que, ao ser formado, prepara-se para dividir-se por mitose, para a reprodução de um novo organismo multicelular. Esse processo de divisão é chamado de clivagem e ocorre em todas as espécies de animais conhecidas. A forma como ocorre a clivagem está diretamente relacionada à quantidade e à distribuição de vitelo no ovo e aos fatores citoplasmáticos que influenciam no ângulo e na velocidade de formação do fuso mitótico. A contextualização ela se caracteriza pelas relações que se estabelecem entre o que os alunos sabem sobre o contexto que vai ser estudado e os conteúdos que estão interligados. Desta forma, a prática de aula de ciências contextualizada ela pode auxiliar na aprendizagem de conceitos importantes e que estão relacionados ao mundo que cerca os alunos. A quantidade de vitelo não só condiciona a maneira pela qual se dá a segmentação, como também pode retardar ou até mesmo impedi-la. Quanto à quantidade de vitelo no ovo, ela pode variar de pouca, mediana, a grandes quantidades, mas aqui só iremos destacar o que possui pouca quantidade. Os ovos que possuem pouco vitelo, também chamados de oligocélitos, segmentam-se por inteiro, ou seja, há uma segmentação total ou holoblástica. E as células resultantes possuem mais ou menos o mesmo tamanho. É o caso, por exemplo, dos selenteratos, da maioria dos moluscos e equinodermos, do protocordado anfíoxo e dos mamíferos placentados. O vitelo é importante para a clivagem, porém, ele é só um dos fatores que influenciam o padrão de clivagem em uma espécie. Existem também padrões herdados de divisões celulares, que são adicionados às restrições do vitelo, como pode ser visto nos ovos oligolécitos. Na ausência de grandes quantidades de material de reserva, 4 tipos principais de clivagem podem ser observados: a holoblástica radial, a holoblástica espiral, a holoblástica bilateral e a clivagem holoblástica rotacional. Se cortarmos meridionalmente o organismo que apresenta clivagem holoblástica radial em qualquer momento do processo de clivagem, cada metade será espelho da outra. A maneira como a clivagem holoblástica ocorre é muito regular. Vamos observar agora. Turma, após a anfimixia, ou seja, após a união dos dois gametas germinativos, a formação do zigoto ou ovo, e esse ovo ele vai estar pronto para sofrer o processo de clivagem, ou seja, o processo de divisão. A primeira divisão que ocorre ela é vertical, ou seja, ela é uma divisão que vai do polo animal até o polo vegetal. E também chamada de divisão meridional, justamente devido a ela ser vertical, ter esse corte na vertical. Após a primeira divisão do zigoto, ou seja, após essa primeira clivagem dele, ele vai dar origem a 2 células, ou seja, 2 blastômeros, onde o corte dessas 2 células também é meridional, vai passar ao meio delas, de cada uma. Cada um desses blastômeros irão se clivar, dando origem então a 16 blastômeros, estando 8 no hemisfério animal e 8 no hemisfério vegetal. Cada uma dessas células, desses blastômeros, irão se clivar, dando origem então a 32 blastômeros, que nesse caso irá formar a mórula. Observem que, em cada clivagem, as células, ou seja, os blastômeros, eles vão diminuindo de tamanho, porque é a tendência da célula fazer isso, até chegar a um estado que cada célula vão chegar no estado somático, as células somáticas.
Então, como a gente pode ver no começo do vídeo, a produção do material é muito importante. Mas não basta você ter um bom material, você tem que utilizar esse material com maestria. Então, na nossa aula modelo, a gente pode perceber que o nosso professor ele conseguiu utilizar todo o material, toda a parte mecânica do material. Ele também conseguiu explicar, teve uma noção, conseguiu dar ênfase a certas coisas. Então, é isso que o professor em sala de aula tem que fazer. Ele não basta apenas ele ter um bom material, ele tem que saber utilizar todo o material que ele produziu. Let's take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it, move along. E com isso, encerramos a nossa oficina. Esperamos que o professor utilize em sala de aula e que ela contribua de forma positiva tanto para o professor quanto para o aluno. E que, além disso, ela instigue a criatividade de ambos e que o professor utilize outros métodos em outros conteúdos, proporcionando assim uma aprendizagem significativa ao aluno. Deixamos aqui o nosso muito obrigado por ter nos acompanhado até o final e tchau, tchau!